Graças e paz, irmãos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, à nossa exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Convido todos a abrirem suas Bíblias. Vamos participar com atenção desse momento, participando. Aquele que quiser perguntar, contribuir, fique à vontade. Esse momento é para isso mesmo. Tá bem, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler mais uma vez esse capítulo, agora a vez final, né, nesse estudo, porque hoje chegamos ao final desse capítulo, com a graça de Deus. Primeira Coríntios, capítulo 5, vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Bem, a palavra do nosso Deus diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se tivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, pão da sinceridade e da verdade. Agora, o texto da nossa noite. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois desse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Amém. Oremos. Deus bendito, Pai, mais uma vez eu clamo ao Senhor nessa noite que nos ajude, agora em especial com o entendimento da Tua Palavra, para que tudo que falemos seja para a Tua glória, para o crescimento, do conhecimento do Teu povo, e para que isso nos leve, ó Deus, a uma vida santa, casta, reta, ao Teu lado. Em nome de Cristo eu te peço, ajuda-nos, ilumina-nos e fortalece-nos hoje e sempre, Senhor. Amém. Irmãos, tema, né, o título que eu dei para esse estudo é Diga-me com quem andas. Todo mundo sabe o resto do dito popular. Nós temos nessa carta alguns grandes problemas que Paulo está combatendo naquela igreja. Coisas que não eram para acontecer no meio do povo de Deus e, infelizmente, acontecem. O Senhor Jesus já tinha nos alertado disso, tá? Apesar de nos causar surpresa, não é para ser aquela surpresa absoluta que fazemos, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Sim, nós devemos ficar surpresos, achar terrível o que aconteceu, mas nunca aquela surpresa como se isso era impossível de acontecer. O Senhor Jesus já nos tinha dito, olha, vai ter tropeços, mas ai de quem, né? Vamos haver. Ai de quem se colocar nessa posição de pedras de tropeço, né? Vai haver escândalos, mas ai daqueles que estiverem nesse papel, nessa posição dos causadores. E aqui a gente tem uma questão que Paulo está lidando com a igreja. Mais uma vez eu recapitulo,
nos versículos de 1 a 5, ele traz um problema pontual, seríssimo. Alguém que estava cometendo incesto e isso tinha se espalhado pela comunidade. Ouve-se por aí. Essa notícia se espalhou. Era um pecado público. Não, irmãos, de modo algum pensem que os pecados que não são públicos são pecados que a gente diz assim, não, a gente esconde, abafa. Não é sobre isso. É que algumas coisas não merecem ser veiculadas por causa do escândalo que elas causam. Mas todas devem ser tratadas. Tá bem? Que às vezes a gente fala de pecado público, tem que haver disciplina pública e talvez as pessoas pensem que os pecados que são ocultos está tudo certo. Não é isso, não. Não é sobre isso. Mas aquele povo que foi chamado para ser o lugar onde Deus se manifesta especialmente, a igreja. Aqueles com quem Deus conversa. Eles deveriam ser os exemplos públicos de castidade, de pureza, de santidade. Alguém que recebeu uma nova vida deveria viver de acordo. Só que o que acontece aqui, nesse caso, foi uma coisa terrível, né? O homem tomou ou decidiu tomar para si a mulher do próprio pai. Provavelmente, como eu já disse em outros momentos, era a madrasta. Possivelmente o pai já tivesse morrido. Só que era um escândalo. Sem incesto. Coisa estranha, né? A mulher era esposa do pai, mas agora ele a possui como sendo a sua própria esposa. Ouve-se por aí. Então tem um escândalo muito grande, coisa que nem mesmo entre os gentios acontece. Nem mesmo aquele povo, uma sociedade extremamente pagã, faria uma coisa dessa. E quando a igreja deveria ter se unido para tratar o caso, eles simplesmente foram omissos, relapsos. Pior, Paulo cita que eles foram orgulhosos. Quando eles deveriam lamentar, eles se tornaram orgulhosos. E uma das características de alguém orgulhoso é que o coração torna-se endurecido. Ainda que não fosse endurecido para toda a verdade do evangelho, para esse ponto estava endurecido. Eles estavam vendo o pecado, mas não estava sentindo. Claro que isso é um termômetro péssimo para outras áreas. Se isso aí não incomoda a pessoa, outras coisas também certamente não incomodariam. Não é? Mas eles estavam com o coração endurecido para essa área. E aí a questão muda um pouco de figura, porque uma leitura rasa do texto fará com que nós pensemos que a grande exortação é para que jamais aconteça um escândalo desse dentro da igreja. Que a grande exortação é expulsem este homem do meio de vocês. Sim, isto faz parte. Mas essa não é a parte principal do texto. A parte principal do texto é uma exortação para uma igreja inteira, para um corpo inteiro, um pedaço do corpo de Cristo, que estava sendo complacente com aquilo. Estava com o coração cauterizado, a mente estava cauterizada, eles não percebiam o dano daquilo. Foram relapsos na forma de lidar com esse pecado. E aí Paulo relembra que Jesus nos ensinou a julgar. Não julgar falso, não julgar temerário, não julgar hipócrita, não aquele julgar onde nós tentamos tirar o cisco do olho do irmão quando no nosso tem uma trave. Mas o julgar em conjunto. Não era um indivíduo para fazer isso. Dizer assim, eu sou melhor que você. Não é sobre isso. Não é sobre colocar uma pessoa em confronto com a outra. Aqui era a igreja, o corpo reunido para dizer, você não pertence a nós. Porque existem coisas inaceitáveis no meio do povo de Deus. Quando eu digo inaceitável, não significa dizer que automaticamente esse indivíduo é jogado ao inferno. Mas sempre é dado uma chance de arrependimento. Contudo, no nosso meio, não é para correr algumas coisas. E Paulo relembra, a igreja foi chamada para julgar. Vocês estão orgulhosos. E ele começa a citar um tribunal eclesiástico. Eu estou longe, mas eu já sentenciei. Esse aí tem que estar expulso. Mas ainda tem uma coisa para lidar, porque esse a gente expulsa, e eu espero que Satanás o amasse, é o que Paulo diz, para que ele sinta, ele sofra, mas que no fim ele seja salvo. Mas vocês continuarão na igreja. Vocês, pelo que eu estou vendo, estão com a mente totalmente debandada, perdida. Porque se estava acontecendo no meio de vocês e não havia um incômodo sequer, então todo mundo aqui está merecendo uma chamada importante. Merecendo uma bronca.
uma exortação pública. Então, a grande questão era um pecado aceitado por uma igreja. Isso significa dizer, então, que aquele povo tornava-se cúmplice desse pecado, participante dele de algum modo. Às vezes a gente acha que a gente não se torna participante dos pecados, né? Porque a gente cria uma barreira na nossa mente. Eu vou dar um exemplo, tá, irmãos? Não se choquem. Eu vou dar esse exemplo porque é muito comum. As pessoas talvez só não tenham coragem de dizer. A nossa geração, infelizmente, essa última geração, a gente viveu com algumas coisas benéficas que a tecnologia traz e outras que são terríveis. Então, é muito provável que todos nós, em algum momento da vida, tenha consumido pornografia, que é uma coisa terrível, pecaminosa. E é muito possível que os homens, estou falando dos homens principalmente, tenham sentido algum prazer em consumir, em visualizar pornografia na qual há duas mulheres tendo relações. Porque isso é uma coisa aparentemente benquista no meio masculino. Os homens gostam disso. Não é? Isso é terrível, tá, irmãos? Eu não estou falando nada aqui que vocês não saibam, acredito. Que é uma coisa terrível. Vocês já pararam para pensar que vocês que fizeram isso, todos que fazem isso, estão sendo participantes do pecado da homossexualidade? Estão sendo complacentes com o pecado da homossexualidade e tornando-se assim participantes desse pecado? Coisa abominável, não é? Isso devemos ter muito cuidado. Estou dando só um exemplo de tantos onde nós podemos nos tornar participantes de pecado de uma forma indireta e a gente às vezes acha que não, porque tem uma barreira ali e a gente pensa, não, essa barreira me distingue. Não. Se você é complacente e se você ainda apoia, sente prazer nisso, você é tão participante quanto ao que Paulo escreve em Romanos 1, que não é só aqueles que praticam tais coisas, mas os que aprovam os que assim procedem. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. A vida cristã, para ela ser casta, ela deve ser vivida integralmente. Não em dias de quinta, em dias de domingo apenas. Porque a nossa mente é muito, muito breve, muito rápida e fugaz, assim, se perder e começar a se deleitar numa coisa errada. Paulo, pode falar. Posso ler o texto de Romanos? Pode, fica à vontade. Romanos 2, versículo 1. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Amém. Esse é o julgar hipócrita, um julgar temerário, um julgar insano, um julgar sem reflexão. Não é? E nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque devemos saber que há um mandamento para que a igreja julgue. Contudo, não podemos fazer isso de forma hipócrita. Por isso, nosso lidar com o Senhor, com a mesa do Senhor, com os louvores, com o culto, sempre deve ser debaixo de oração. Em reconhecimento, em quebrantamento, contrição, porque nossa mente, os nossos corações são muito breves, muito fáceis de se perder na maluquice do pecado. Então, nós vimos como Paulo continuou, não é bom esse orgulho que vocês têm. O caso dos coríntios parece que é pior, né? Eles se acostumaram com o pecado a ponto de nem querer julgar. Não é? Então foram de um extremo a outro. Nem foram do extremo, não, eles não julgaram hipocritamente, mas eles aceitaram o pecado. Sabe, a gente tem que ter um meio termo, uma coisa santa. Nós devemos julgar,
não aceitar o pecado, nos tornar participantes dele, mas com amor julgar. E quando é o nós a igreja reunida. É isso que Paulo está ensinando nessa passagem. É tanto que ele direciona, ele deixa de falar do indivíduo e fala agora ao povo. Esse orgulho que vocês têm, ele cita a igreja, não é bom. Ele começa a exortar a igreja. E começa falando de tudo que é importante, porque sempre é assim que Paulo faz, né? Ele dá ensinos pontuais e ele vai explicar porque esse ensino pontual dele é válido. É sempre válido porque tudo, absolutamente tudo que diz respeito à nossa vida com Deus, a santidade, a salvação, é remetido na obra de Cristo. E a obra de Cristo foi tipificada lá no Antigo Testamento. Aí Paulo lembra, olha, lembra da Páscoa? Quando o fermento tinha que ser deixado fora, esse fermento ele tinha um significado. Tudo que inflamava, tudo que contaminava deveria ser deixado fora para que eles pudessem se alimentar do cordeiro sacrificado. E assim eles seriam salvos, libertos. Tudo isso aponta para Cristo. Olha, para que você tenha comunhão com Cristo, participação comum do sangue de Cristo. E não é aqui causa e efeito, tá? Não é comprar. Mas para que você seja de fato alguém que participa constantemente, que celebra a festa do Senhor, a salvação, você tem que ser alguém que joga o fermento fora. Porque Cristo morreu, já nos deu uma nova vida. Não faz sentido viver da mesma maneira. E ele começa a mostrar a verdadeira Páscoa, a passagem, a transição em Cristo. Ela requer a remoção das práticas pecaminosas. Aí a linguagem do Novo Testamento ela muda um pouco, mas continua sendo a mesma coisa. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. Ele nos deu uma nova vida. Nós nascemos de novo. Nascemos da água e do Espírito. São vários novos nascimentos, né? Vários elementos que nos ensinam que nascemos de novo em Cristo. E por sermos novas criaturas, novos homens, novas pessoas em Cristo, requer então uma remoção do que é velho. Requer então a remoção do pecado. Cristo morreu para remover os pecados. Então como pode eu ser participante de Cristo e continuar vivendo nos mesmos pecados? Aqueles que vivem assim não são de Cristo. E se não são de Cristo, eles não têm o direito de estar entre nós em participação de comunhão. É o que Paulo disse: expulsem o malfeitor do vosso meio. A tolerância de pecados assim, pontuais, mais graves, ele gera pecados coletivos. Toda a igreja tornou-se participante daquele pecado. A vida cristã ela deve ser uma celebração constante do que Cristo fez. E essa celebração, lá no passado, dizia assim: remova o fermento. Portanto, se a nossa celebração agora é constante, não anual, não em uma semana do ano, como era no passado, mas anualmente, o ano inteiro, na verdade, todos os dias do ano, o pecado, o fermento deve ser removido da nossa vida para sempre, constantemente, para que a gente celebre essa festa. Então, não podemos celebrar como o mundo celebra. A nossa celebração é diferente. Se o nosso reino é diferente, a nossa alegria e o motivo da nossa alegria também deve ser diferente. Se a nossa alegria é em Cristo e Cristo veio morrer justamente por causa dos nossos pecados, não faz sentido, é uma verdade mutuamente, são coisas mutuamente excludentes. Se a nossa alegria está no sacrifício de Cristo e o seu sacrifício aconteceu por causa do nosso pecado, a nossa alegria também não pode estar no pecado, porque senão eu estou blasfemando o nome do Senhor. Vocês conseguem compreender isso? Bem, então Paulo, ele continua. Chegamos na parte final desse capítulo, né? E Paulo, ele cita uma carta anterior, tá? Uma carta que ele já havia escrito para os Coríntios. Ele diz, olha, na outra carta, já escrevi a vocês. Ele começa a dizer, né, o que ele escreveu. Então, ele já havia escrito uma carta para os Coríntios antes dessa. E depois dessa, irmãos, entre a primeira e a segunda carta que estão na Bíblia, Paulo também escreveu outra. Essas cartas elas não foram preservadas, não se tem fragmentos dela. Aí você pergunta, e aí, por que então? Será que a Bíblia está cortada? A resposta é não, não está cortada. Essas cartas não foram preservadas simplesmente porque Deus não teve interesse de preservá-las. Porque elas não eram canônicas. Significa dizer então que a carta era mentirosa, falsa? Também não. Porque não é assim que é. Nós temos que ter um cuidado muito grande, tá, irmãos? De não confundir o sola escritura com nuda escritura. Né? Como se não houvessem verdades fora da Bíblia.
A Bíblia tem a verdade essencial, cabal, tá bem? Irrefutável, infalível, inerrante sobre a salvação, sobre a nossa, como nós devemos viver para a glória de Deus. Mas aqui não existe, toda a verdade que existe no mundo não está contida na Bíblia. Existem outras coisas que são verdadeiras, tá? Mas aquilo que é necessário saber para a salvação está nas Escrituras e só na Escritura. Somente nas Escrituras, tudo que nós necessitamos saber para a salvação. Então, Paulo escreveu 2 cartas, pelo menos 2 cartas, além das 2 que nós conhecemos aos Coríntios, né? Então, ele cita isso aqui, né? Na outra carta já escrevia, ou seja, ele cita uma carta prévia que ele tinha se comunicado com o povo. Lembra? Ele fundou a igreja, saiu, mas não deixou o contato da igreja, ele se comunicava com eles. Então, possivelmente não se comunicou talvez apenas por carta. Pode ter mandado também recados, lembranças por meio de alguns irmãos, como enviou Timóteo, né? Ele já disse aqui que enviou Timóteo. Então, quando Paulo envia Timóteo, certamente ele deu muitas instruções a Timóteo. Você vai lidar com isso, isso e isso. Então, de certo modo, Paulo estava, de algum modo, sempre ligado àquela igreja, ao governo daquela igreja, né, à liderança daquela igreja. Tá? Então, nem tudo que os apóstolos escreveram, né, foram escritura inspirada por Deus. Tá? É possível que tenham existido muitas outras cartas e textos, né, que era do lidar diário, cotidiano das igrejas, do pastoreio, que não se tornaram canônicas, né, que não entraram nas escrituras. Isso não tem problema nenhum. Bem, com quem tu andas? Né? Paulo ele diz assim, na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Esse tinha sido o conteúdo da outra carta. É interessante, né? Porque ele relembra o conteúdo. Então, a gente não precisa ter acesso à carta para saber o que é que ele disse, porque ele diz aqui o que ele disse. Mas há um indício aqui do conteúdo geral daquela carta, né? E significa que esse não era um tema novo para eles. Paulo já havia lidado com esse problema sobre a associação da igreja com pessoas impuras. Esse tema, ele não acaba aqui, tá? Ele vai continuar mais adiante quando Paulo vai citar outro tipo de associação. Mas aqui, especialmente, ele está falando dos irmãos, tá bem? Paulo já havia exortado eles quanto a esse modo de viver santo e com que tipo de pessoas nós devemos nos associar, ou seja, literalmente nos misturar, tá? Com que tipo de pessoa você se mistura? Por isso o ditado, dize-me com quem tu andas que eu te direi quem és, quem você anda. Só que esse parecia ser um problema que aquela igreja já enfrentava há um tempo, nessa associação, tá? E pela falta de apreço, do cuidado com que Paulo já tinha exortado aquela igreja antes, eles continuaram mergulhados nesses pecados, né? E pelo visto agora eles estavam colhendo um fruto muito ruim desse pecado, porque isso tinha se espalhado, né? Dizem por aí, então isso tinha se tornado, esse boato desse homem vivendo em cesto, tinha se espalhado pela cidade, possivelmente até os gentios estavam blasfemando o nome de Cristo por causa da imoralidade. Então, essa é uma das coisas tristes, né, e desgastantes do ministério pastoral, né? Lidar com a reincidência de pecados de irmãos que se recusaram a ouvir. Essa é uma das coisas mais tristes. Você explicar uma coisa e dizer, olha, irmão, não vai por aí não. A pessoa insiste em fazer, aí depois você é obrigado a ser a pessoa chata que diz assim, eu não disse para fazer, eu não disse, não é? E Paulo, ele está fazendo isso aqui agora, né? Ele tinha dito, olha, não se associem com os impuros, mas eles se recusaram a ouvir, e a ideia é que eles se recusaram de uma maneira bem estranha aqui. Porque Paulo diz assim, olha que coisa interessante, a gente às vezes lê o texto e a gente não consegue perceber a variação do argumento e o que aquilo indica. Porque às vezes a gente lê numa leitura rápida, um pouco descuidada, a gente não reflete por que ele disse isso, né? Uma coisa boa quando a gente vai ler as escrituras, irmãos, é sempre fazer perguntas ao texto. Se você começar a se perguntar, como se você fosse um total leigo, e fazer várias perguntas, por quê? Quem? Quando? Por quê? Como? Você começar a fazer essas perguntas e tentar responder, não é? Você vai perceber que você vai mergulhar um pouquinho mais no significado da Bíblia.
Paulo diz assim, na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Aí observe que ele está fazendo uma explicação. Refiro-me, ele está dizendo assim, olha, eu tenho uma explicação a mais sobre isso. Com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Então, ele traz uma explicação adicional aqui. Então, parece que a coisa vai além mesmo. Tá? Observe que Paulo ele não somente menciona o conteúdo da carta, como ele traz uma explicação detalhada do que ele quer dizer. Sabe o que é que isso indica? Que alguns leitores da carta anterior distorceram o que Paulo tinha dito. Paulo estava fazendo uma exortação desde a primeira carta, né, a carta anterior à igreja, não se associem com os impuros, e obviamente ele estava citando com pessoas da igreja, e eles começaram a distorcer o que Paulo está dizendo. Como é que eu não vou me associar aos impuros? Como é que eu vou viver num mundo onde só tem impuro e eu vou ter que me associar? E como é que eu não vou me associar com essas pessoas? Eu vou sair do mundo? Ou seja, possivelmente as pessoas estavam tentando desacreditar o ensino de Paulo, dizendo, olha, tem um absurdo. Paulo endoidou, quer que agora a gente vire monge, vá para o meio do nada e não se associe mais com ninguém. Ao que agora Paulo faz uma explicação adicional. Eu não estou falando de todo mundo, do mundo. Porque nesse caso, vocês teriam de sair do mundo. Pode falar. Por achar que não se relaciona com as pessoas que estavam fora do contexto da igreja, as coisas se sentindo maiores que às vezes não olhavam em igreja para ajudar. Não, de fato, havia o orgulho daquele povo. Né? Mas a explicação que Paulo dá é que houve um mal entendido, um ruído aí. Né? E aparentemente esse ruído foi pela falta de apreço mesmo ao ouvir. Isso às vezes acontece entre nós, tá? Vou dar um exemplo. A gente tem. Acontece quando a gente lê a Bíblia, acontece na nossa linguagem. A gente tem palavras, não sei se os irmãos já observaram, palavras que elas ganham uma conotação teológica. Né? Por exemplo, justificação. Se eu estiver falando aqui numa pregação sem citar a palavra justificação, tenho certeza que a mente de você já vai associar direto a justificação pela fé. É por isso que algumas pessoas pegam a carta de Paulo, ou de Tiago, né? E Tiago ele usa um texto sobre justificação, só que o contexto, a forma como Tiago usa é outra. Né? A justificação que Tiago usa é diferente da de Paulo. A gente lê e diz, oxi, Tiago está contradizendo Paulo. Outros momentos eu vou falar aqui algumas coisas, alguns termos que já se tornaram teológicos, e a mente de vocês já vai para aquilo ali, e às vezes as pessoas se apegam a isso, sabe? Ah, se ele falou esse termo, e não presta atenção no contexto, porque às vezes a gente usa uma palavra, eu posso usar, olha, vou me justificar. Não, você tá doido? Como é que você vai se justificar? Só Deus pode fazer isso. A justificação é pela... Calma, irmão. A gramática, ela não foi sequestrada pela teologia, não. Que ela só pode... Quando a gente for usar num sentido teológico, isso vai ficar claro no contexto. Quando a gente for usar num sentido né, do linguagem... E essas coisas eu já observei que quando a gente debate com as pessoas, debate-se na academia, as pessoas se apegam muito. E você usou essa expressão? Não, mas essa expressão... E é só às vezes uma chatice nossa de querer que a pessoa use outra expressão, porque tal expressão confunde com um termo teológico. Né? Às vezes a gente tem esse negócio, olha, por que usou essa palavra aqui? Então, às vezes, isso acontece. Quando Paulo diz assim, não se associe com os impuros, eles queriam, possivelmente, que Paulo deixasse muito claro. E como já tinham pessoas querendo descredibilizar o apostolado de Paulo, eles se aproveitam dessas coisas. Começa Paulo endoidou. Quer que a gente saia agora do mundo? Como é que eu não vou em Corinto, que só tem isso, me associar? Eu vou fazer o que com minha loja? Eu vou fechar? Vou fazer o que com o meu trabalho? Eu vou deixar de ir? Né? Talvez as pessoas quisessem desacreditar Paulo por esse motivo. Isso tem a ver com orgulho. O orgulho também está embutido nisso, na forma deles não serem humildes para tentar entender o que o apóstolo está dizendo. Tá? Eu consigo até imaginar eles a fala deles, né? Paulo tá gagá, tá velho já. Né? Como é que a gente vai viver numa cidade dessas, nesse contexto que a gente tem aqui?
e não nos associarmos com pessoas imorais, a gente não vai poder nem sair de casa, vamos ter que viver no meio do mato. Né? O problema não era a pouca explicação de Paulo, é aí que está a questão. Paulo não tinha falado errado, ele não tinha explicado errado. Mas a questão era que eles eram orgulhosos mesmo, eles eram teimosos, relutantes em ouvir a exortação. Então eles preferiam ficar apegados a minúcias, né, a uma briga gramatical, a uma briga de expressões, do que simplesmente ouvir a exortação e dizer a verdade. Sabe? Por isso Paulo volta a tratar aqui como se dissesse, se vocês tivessem prestado atenção no que eu disse antes, isso não estaria acontecendo agora. É como se ele estivesse dizendo isso. Eu já tinha ensinado para vocês na outra carta. Se vocês tivessem ouvido logo de cara, obedecido, compreendido, isso não estava acontecendo, essa vergonha agora dentro da igreja. Então, obviamente, Paulo ele não está falando do mundo inteiro. Né? Nesse caso, até a evangelização seria impossível. Né? Como é que você vai evangelizar um impuro se você não pode, de algum modo, conversar com ele, se associar com ele? Né? E aí a gente teria que viver uma espécie de monasticismo que claramente a Bíblia condena. Né? Aí Paulo diz, né, neste caso, vocês teriam de sair do mundo. Então Paulo cita a disposição do mundo, tipificada no pecado que a igreja estava. Olha como ele diz, olha, eu não estou falando aos impuros deste mundo. Olha o que tem nos impuros desse mundo. Avarentos, ladrões, idólatras. Ele faz uma lista de pecados que é típica dos mundanos. Só que aí, em contrapartida, ele diz, olha, infelizmente esses pecados estão também dentro da igreja. E as pessoas que cometem esses pecados dentro da igreja, vocês não devem se associar com elas. Vocês não devem ter contato com gente assim. No mundo caído, é impossível você não ter. Mas na igreja, você não pode ter. Porque essas pessoas, elas envergonham o evangelho. Elas envergonham o nome de Cristo, envergonham a igreja de Cristo. Tá? Então, o contato que podemos e até devemos ter com os mundanos jamais pode ter também o mesmo nível de proximidade que exigir da igreja. Essa é uma coisa interessante, né? Existe um contato também que a gente tem que ter, e pode e até deve, né? Porque a gente precisa evangelizar as pessoas do mundo. Mas existe uma barreira, irmãos, que a gente não pode ultrapassar. Existe uma palavra que está no cerne, né? No centro do cristianismo, no centro da eclesiologia, no centro da doutrina da igreja, que é comunhão. A comunhão, ela não é uma opção dentro da igreja. Ela é um dever. A igreja de Cristo deve ter comunhão, os membros. Contudo, como você tem comunhão com alguém com esse comportamento? Não se deve ter. E se esse comportamento é tão comum no mundo, será que faz sentido sermos pessoas que têm comunhão com o mundo? Também não. Contudo, a associação com pessoas dentro da igreja que vivem assim, ela deve ser nula. Ela deve ser praticamente inexistente. Com os mundanos não, porque a gente entende, eles não foram transformados por Cristo. Eles não receberam o evangelho, eles precisam. Não é? Eles precisam. Então, é até importante, às vezes, a gente criar um grau de proximidade com as pessoas, ser, como é que se diz? Agradável com as pessoas, ter um certo coleguismo para que a gente aproxime, pregue o evangelho, né? Elas percebam como é a vida cristã. Contudo, existe uma barreira, olha, tem um limite. Não dá para ultrapassar esse limite porque, infelizmente, a ética cristã nos proíbe. Senão a gente acaba tendo comunhão com o mundo. E comunhão, irmão, o significado geral, assim, básico de comunhão é pensar igual. Como é que você pensa igual ao mundano? Pode? Pode. Você deve pensar igual à igreja, aos crentes. Aos mundanos, não. Possível, né? Então a grande questão é como um crente pode ter comunhão com alguém que se diz irmão, mas vive como um mundano. Se a gente não pode ter comunhão com o mundo, como é que a gente pode ter comunhão com um crente mundano? Não tem como. A comunhão implica em participação comum dos pensamentos, e quem pensa igual, em algum momento, acaba agindo igual também. Aí eu lembro das palavras de Jesus, né, na oração sacerdotal, em João 17, versículo 15. O Senhor Jesus orando ao Pai, falando dos discípulos, né?
Ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. De fato, a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, a vontade de Deus, não é que sejamos tirados desse mundo ou vivermos como se não existisse um mundo aqui ao nosso redor. Mas que nós sejamos guardados do mal, porque nós somos enviados a esse mundo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Eu vou enviar vocês para nações, para um mundo mau, um mundo gentílico, um mundo onde as pessoas vivem de todo jeito. E vocês vão lá ser testemunhas, arautos da verdade, pregadores do evangelho. O que nós precisamos é da proteção divina, né? Um Deus que nos guarda. Mas jamais devemos ultrapassar a barreira para nos tornarmos comungantes das ações do mundo. Então, para não restar dúvidas, ele deixa bem claro. Mas agora, ele continua a explicação. Ele deixa bem claro para que ninguém diga, não entendi de novo. Mas agora escrevo a vocês. Antes eu tinha deixado, alguém poderia dizer assim, eu não entendi, e obviamente foi uma má vontade de não entender o que Paulo disse, né? Porque ele sempre explica as coisas bem explicadas. Mas agora ele vai além. Mas agora, nesta carta, escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Ele ainda aumenta a lista de pecados. Nem mesmo comam com alguém assim. Então, para que não reste dúvida quanto às palavras anteriores, ele escreve que as pessoas não devem ter comunhão com gente que se diga irmão, mas conserva, o comportamento mundano. Quem conserva esse comportamento mundano não deve ser tratado como irmão. Então essa é uma grande exortação para nós, irmãos. Que a gente vive numa igreja extremamente complacente com o pecado. Com o pecado dentro da igreja, obrigado. Nós vivemos num mundo extremamente complacente com pecados dentro da igreja. E a exortação que nos é dada é: não acostumem-se com isso. Não sejam complacentes com o pecado. Não permitam que o malfeitor viva no meio de vocês. Porque o fim é terrível e é certo. Um pouco de fermento levedará toda a massa. Ele já tinha dito isso. E aparentemente estava acontecendo, Observe, se um irmão ousou viver em imoralidade e aquela igreja começou a aceitar a imoralidade, o fermento já contaminou a igreja toda. Porque ele fez todos caírem no pecado da complacência. É certo, isso vai acontecer. Se a igreja não for fiel a Deus, e a gente vive num tempo onde exortar as pessoas, expulsar, parece um absurdo, As pessoas são frágeis para tudo, menos para cometer uma atrocidade dessa, mas pro resto elas são frágeis. Elas sempre têm uma desculpa, sempre tem uma dificuldade na vida, uma fragilidade. Eu pequei porque eu sou uma vítima da sociedade. Eu me tornei assim, eu fui... Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Nós somos chamados para sermos fiéis quanto igreja, quanto corpo. Digo a vocês, fermento vai contaminar todo o corpo. É um exemplo prático. Quando os irmãos deixam de cultuar, deixam de entender as suas obrigações, isso para mim já é porque a pessoa está afastada de algum modo, de Cristo. Está distante, Quando você não vem ao culto, primeiro indicativo, eu estou falando não vem por um motivo justificável não, viu? Especial não. Olha, justificável não estou usando no sentido teológico. Estou falando não vem porque simplesmente não quis vir. Uma pessoa faz isso aqui, irmão, saiba disso. Se ela já não veio no domingo que ela não quis vir, numa quinta-feira, é porque no resto da semana ela já não pensou em Deus. Tá? Ela já não se dedicou à oração, ela não se dedicou à leitura bíblica, ela não ouviu uma música sequer, um louvor. Entende? Ela já não fez isso. Isso não quer dizer que as pessoas que vêm também fizeram. Só que é quase certo. As que não vêm, porque simplesmente não quiseram vir,
ela já não se dedicou ao Senhor durante a semana. E sabe o que acontece? Quando isso é tratado como comum, é só mais um dia, não, besteira. Os outros irmãos entendem que isso é o viver normal. E começam a não vir também. E eu não sei porquê, as pessoas acham que, de algum modo, quando elas não vêm, elas estão ofendendo o pastor, o grupo de louvor. Não. Você não participa da reunião onde o Deus vai ser adorado, Deus do universo, onde você vai aprender da palavra de Deus para conviver para a glória de Deus, você está ofendendo o próprio Deus. As pessoas até podem se sentir ofendidas, mas isso é besteira. A grande questão é que você está ofendendo ao Senhor do universo. Então, Paulo deixa bem claro, olha, para que ninguém confunda, eu estou falando isso para os de dentro, tá? Ele faz essa lista, né? For devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Ele apresenta uma lista que são coisas inaceitáveis no corpo de Cristo. Observe, irmãos, ele não está dizendo aqui, você tem que ser perfeito, de modo algum. Paulo está falando isso. Mas ele está dizendo assim, existem coisas que elas devem morrer com o velho homem. Mas, Mário, existem pessoas que são crentes de verdade, mas por um momento, alguns momentos de um vacilo, um descuido, eles cometeram pecados. Mataram, roubaram, adulteraram. Também não é sobre isso aqui, irmãos, porque a igreja já foi chamada para lidar com isso através da disciplina. Aqui é quando Paulo diz assim, com alguém que dizendo-se irmão for, né? Aquilo faz parte da pessoa, ela é assim. Ela não houve mudança. Paulo está falando de pessoas que não houveram mudança, ou até apressaram mudança no começo, mas depois elas mostraram quem elas são e continuaram assim, e permaneceram, sendo um devasso, um avarento, um idólatra, um maldizente, um bêbado, entende? Ele está falando de um comportamento que é constante. Olha, agora é uma lista de pecados que na verdade abrange qualquer outro. Praticamente pecado, tudo. né? Isso. Qualquer pecado. Ele praticamente cita o decálogo aqui, né? Os 10 mandamentos. E se a gente espremer esses pecados, eles se tornam outros, né? Eu vou até falar um pouquinho deles. Mas é isso mesmo. Então, na verdade, que a igreja não é chamada para aceitar o pecado. E é isso que você disse mesmo, ele abrange todo pecado. O que não pode acontecer é a iniquidade. O pecado ele deve ser tratado. É isso, o pecado ele vai acontecer, infelizmente. Somos pecadores e vira e mexe vai acontecer. E o irmão cair no pecado. Mas qual é a ordem natural? A igreja não se conforma com o pecado, exorta, e o irmão é restaurado. Porque Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. O que é inaceitável é o cara continuar no pecado, viver no pecado, a igreja aceitar o pecado e aquilo ali se tornar a vida comum da igreja. E era isso que estava acontecendo. Porque se esse pecado, este infeliz, tivesse cometido esse pecado tão terrível, mas tivesse sido exortado, observe que quando Paulo citou lá, a ideia é que ele diz, ele possui a mulher do pai, ele tem a mulher do pai, ou seja, era um ato constante. Entende? Não foi uma fraqueza no momento, que já era gravíssimo, né? Incesto é uma coisa gravíssima. Mas também não foi um ato de um momento. E também Paulo não diz automaticamente esse homem vai para o inferno. Porque a condenação ali da igreja, né? Não a condenação eterna, mas a sentença da igreja, que Paulo diz, olha, eu já entreguei este homem a Satanás, ao domínio do mundo, para que ele sofra, tenha a carne amassada, para que no fim, com a esperança, pela graça de Deus, o espírito seja salvo no dia de Cristo. Assim, observe que até isso Paulo se preocupa com o momento final daquele indivíduo. Porque é para isso que deve servir a disciplina, inclusive a exclusão, tá? A excomunhão. Então, o que não pode ocorrer é alguém que é dito regenerado viver nesse modo de vida constante, sem arrependimento, sem mudança, e a igreja aceitar como normal. Mas observe, a lista de pecados eu botei, isso poderia ser um tema aí para um estudo, só essa lista, tá, irmãos? Devasso. Quando Paulo cita devasso, ele está falando aqui todos os pecados de natureza sexual. É um comportamento imoral mesmo. Só que se a gente espremer um pano de chão molhado, sair espremendo, você tem aqui linguagem obscena, conversa, né,
de safadeza no popular, conversa imoral. Não é só o ato, mas são os desejos, a alimentação. Hoje, naquele tempo não existia, mas hoje tem aqui a devassidão dentro da pornografia, por exemplo. Entende? Então, abrange uma lista bem maior de pecados. Avarento, que é a pessoa apegada aos bens materiais. Só que a avareza, aqui, é considerada um dos pecados mais terríveis, né, da antiguidade. Porque a avareza era alguém que era apegado aos bens materiais, né? De uma maneira tal que isso aqui se tornava uma porta aberta para muitos outros pecados, como a ganância, o roubo. E alguém que ama tanto os bens materiais, ele está cometendo também o ato de idolatria. Porque ele substitui o amor de Deus para os bens. Né? Então alguém que ama tanto que ele não consegue doar, que ele não consegue ser generoso. Veja, a avareza ela abrange uma gama de outros pecados que a gente poderia também lidar. Então a idolatria, né? São aqueles que devotam a sua confiança e fé a outro que não seja Deus. Podem ser coisas também, tá? E a idolatria, irmãos, não se engane. Não é só fulano se ajoelhar de frente a um pedaço de gesso, não. Não acho que é isso. É a qualquer coisa que você devote. Você pode nunca ter se ajoelhado diante de nada e você pode ser um idólatra sem saber. Quando sua confiança está nos bens, quando sua confiança está no relacionamento. Tem gente que já viu uma pessoa quando acabou o relacionamento, vou me matar. É porque a vida desta pessoa é a idolatria a um relacionamento. O Deus que ela criou para ela foi aquele relacionamento. Isso é pecado da idolatria. Essa pessoa talvez nunca tenha se ajoelhado diante de uma estátua sequer, mas comete idolatria. A outros é o dinheiro. Quantos casos, né, de pessoas que perderam tudo e tiraram a própria vida também? Porque perderam os bens. Então a gente tem a idolatria, ela abrange uma gama de pecados, né? Muito grande também. Maldizente abrange outra gama de pecados, são os pecados da língua. Tiago fala muito disso, né? Maldizente aqui é todo tipo de murmuração. É gente que calunia, é gente que difama, é gente que fala mal dos outros, né? Então, maldizente ou maledicente também é uma gama de outros. Não é um pecado só, mas é uma coisa que abrange-se. Isso não deve ser aceitado. Porque Tiago diz que esse mal é um mal incontido. Isso aqui destrói tudo. A língua é como um leme pequeno, né, de um navio, o volante do navio, que guia aquele navio inteiro. Olha qual o poder, né, da língua. Se for usado para o mal, vai destruir. É um mal incontido. Aí ele vai além, bêbado. Aí a gente lê isso aqui, tem que ter cuidado. Porque bêbado, irmãos, para o povo do primeiro século, não é bêbado equivalente para nós hoje. Tá? Mais uma vez, eu deixo bem claro, não há vantagem na bebida alcoólica. A Bíblia proíbe? Não, mas não há vantagem. Então, se não há vantagem, você não ganha nada bebendo. Mas observe, quando Paulo fala que bêbado, tá? Ele está falando daquelas pessoas que têm a disposição constante de viver embriagados. Que a vida era uma festa hedonista onde só a felicidade se a pessoa estiver fora de si, por causa da bebida alcoólica, né? Do álcool. Aqui, obviamente, poderia ser aplicado até outras substâncias que deixam a pessoa fora de si. Tá? Então, essas pessoas que não estão sóbrias nunca, elas podem ser tratadas como irmão em Cristo. E, obviamente, ladrão, né? Pecado terrível, né? De tomar o que é dos outros. Normalmente associado à idolatria, à avareza, né? Então, existem esses comportamentos que eles são inaceitáveis. Paulo está fazendo aqui uma lista definitiva de comportamentos inaceitáveis? Não. Ele não se propôs a isso no texto. Ele está dando exemplos de coisas inaceitáveis. Ele não diz que são só esses exemplos. Porque às vezes a gente também pega o texto e a gente quer forçar um argumento que não está no texto. Pode existir outras coisas? Pode. Tá? Observe que a maioria, tirando idolatria, a maioria das coisas que Paulo cita aqui são relacionamentos do homem com outras pessoas, né? E com os bens ao seu redor.
né? Ele não falou aqui sobre a devoção, sobre os pensamentos puros. Ele não falou sobre muitas coisas, porque ele não tem o interesse aqui de fazer uma lista definitiva do que define um cristão verdadeiro de um cristão falso, tá? Mas apenas uma lista de coisas que era para a igreja. Prontamente, era coisa óbvia, era para eles saberem disso. Sabe, isso era uma coisa óbvia. E eles estavam, obviamente, aceitando um imoral. Por exemplo, ele citou aqui o devasso, né, mas não colocou o imoral propriamente dito. Colossenses 3, de 5 a 11, a verdade é que está aqui sobre como o cristão deve ser. Ele deve ser revestido da nova natureza em Cristo. Paulo diz assim aos Colossenses: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. É isso que deve acontecer quando alguém se converte. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Olha como Paulo cita a avareza aqui, ele chama de idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, Deus se ira contra o mundo por causa dessas coisas. Como pode aceitarmos isso dentro da igreja? Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Ele cita outra lista: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Olha, se despir, tirar a roupa da velha natureza, é a linguagem que Paulo está usando aos Colossenses. Paulo cita a mesma coisa para os Coríntios, dizendo assim: tire o fermento. Ele só mudou a linguagem, mas é o mesmo sentido. E se revistam, se tire o fermento e alimentem-se de Cristo, aqui tirem a velha roupa e revistam-se de uma nova natureza, de uma nova roupa. Né? Se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Porque esta é a nova identidade do cristão. Ele deixa de ser qualquer coisa que ele era antes e passa a ser cristão. Cristão agora é meu nome e meu sobrenome. A gente já estudou nessa carta, já tem alguns anos, né? Estudamos a carta de Paulo aos Colossenses inteira. Carta muito boa, né? Uma das cartas que mais fala sobre a doutrina da igreja, eclesiologia. Só que ele cita algo além para essas pessoas, dizendo-se irmãos que vivem nessas práticas. Ele diz assim, nem mesmo comam com alguém assim. E essa ordem tem gerado pelo menos duas interpretações, tá? Primeiro é não comer no sentido de não demonstrar nenhum contato, porque comer é sinônimo de comunhão, né? Você não senta para comer na mesa com qualquer pessoa, né? Então, não é para se misturar com um indivíduo assim, que possui esse comportamento. Essa é uma das interpretações. E a outra que é possível aqui é não comer no sentido de que essa pessoa ela deve ser afastada da comunhão da ceia do Senhor. Uma vez que naquele tempo a ceia era literalmente uma refeição, essas pessoas comiam. Em outras palavras, seria um sinônimo de Paulo estar dizendo assim, essa pessoa ela não é um cristão, ela não tem acesso à ceia do Senhor, não comunguem com ela. Tá? É uma interpretação possível? É. Mas a ideia é que aqui Paulo está dizendo, olha, esse não é o tipo de pessoa para você ter uma relação estreita. Não se associem com gente assim. O que engloba também, essa pessoa não tem acesso à mesa do Senhor. Se você não deve ter o direito de comer com ela, certamente ela também não deve ter o direito de comer você na mesa do Senhor. Portanto, aqui temos um bom indício teológico de que as pessoas que vivem em devassidão não abandonaram a Cristo, pelo menos nominalmente, não blasfemaram do Senhor, mas estão vivendo um pecado terrível, sem arrependimento. Essas pessoas devem ser afastadas da mesa do Senhor, tá? Por um tempo, até que demonstrem arrependimento, tá? Se não demonstrar, não devem ter acesso à ceia do Senhor. Por isso que às vezes a gente diz, no momento da ceia, olha, quem está disciplinado, quem está em falta, não está comendo o corpo de Cristo, não toque nos elementos, porque é perigoso. A gente vai chegar lá nesse texto. E aí ele diz mais, pois com que direito haveria de julgar os de fora? Né? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Então parece que essa frase aparece aleatória aqui, mas não, tá? Só parece. Porque Paulo está retomando aqui o entendimento que eles tiveram da primeira carta. Né? É como se Paulo está dizendo assim, desde o princípio vocês entenderam errado o que eu escrevi na primeira carta.
O que eu tenho a ver com os de fora? Qual é a minha preocupação com os de fora? Minha preocupação é com vocês, os de dentro. Então, obviamente, quando eu digo assim, não se associe com essas pessoas, eu estou falando dos de dentro, não estou falando dos de fora. Os de fora, quem vai julgar é Deus. Tá? Então, Paulo está retomando o raciocínio aqui, confirmando o que ele tinha dito. E ele, como se ele estivesse dizendo assim, eu não estou falando dos de fora, eu estou falando de vocês. Não se associem com gente assim. Tá? Que direito eu tenho para isso? Né? Ele pergunta. Isso não significa, irmãos, que a gente não tem o direito de achar o erro do mundo e dizer, olha, isso está errado, nós não comungamos, não participamos. Nós temos todo o direito, tá? Mas nós não temos direito de disciplinar o mundo. A gente não pode fazer isso. A nossa jurisdição é aqui, dentro da igreja, tá? A nossa preocupação e o nosso foco de disciplina é interno, entre nós. A gente vê o erro do mundo, olha, isso é pecado, aborto é pecado, isso é crime, isso não deveria acontecer. A gente diz, a gente acha, vê lá o erro. A gente não disciplina o mundo, a gente disciplina a igreja. A igreja disciplina a igreja. Então não podemos erigir um tribunal para julgar o mundo. O mundo está perdido, o mundo está morto já em seus delitos e pecados. Isso já é fato. Quem crê em Cristo está salvo. Quem não crê já está condenado por quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas entre nós deve haver disciplina, procedimento santo e cuidado, de modo que é a obrigação de todo o corpo de Cristo de julgar os de dentro. Não é obrigação apenas do líder, do pastor, mas a igreja. É a igreja que reunida disciplina. Tá? Os de fora, esses Deus julgará. Paulo diz. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Deus julgará o mundo. Não se preocupe com isso, não. O julgar aqui é o julgar mesmo, trazer a sentença. Deus vai julgar o mundo. Mas entre nós tem algo importante, é o nosso foco. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então Paulo está citando aqui Deuteronômio 17:7. Tá? Ainda que não literalmente, mas ele está citando a ideia de Deuteronômio. Que Moisés tinha dito isso. Olha, aquele que for pego com falta na lei, que não se arrepender, é simples. Excluam eles. Expulsem o malfeitor. Que Moisés tinha escrito, né? A mão das testemunhas será a primeira contra ele. Para quê? Para apedrejá-lo, tá, irmão? Para matá-lo. E depois a mão de todo o povo. E assim eliminarão o mal do meio de vocês. Porque Deus não quer o mal no meio do seu povo. Ali era um povo geográfico. Nós, a igreja. Nós não matamos mais, tá? A gente não aplica a pena de morte, mas aplicamos a exclusão da igreja. Isso tem um significado, né, para nós. E Jesus traz esse significado lá em Mateus 18, de 17 a 20. A gente já leu esse texto, mas vamos voltar brevemente. Eu até cortei, não trouxe o texto completo não, né? É sobre a pessoa vai exortar o irmão, aí Cristo diz o quê? E se ele recusar ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Se ele é gentil e publicano, ele não é crente, ele não é da igreja. Tá? Em verdade lhes digo, olha que coisa importante sobre a autoridade da igreja. Né? Tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Observe que Jesus está falando isso para a igreja. É no plural. Mais na frente ele repete a Pedro, para Pedro lembrar, eu estou lhe dando as chaves. A igreja católica diz, não é Pedro que tem a chave. Não, é todo mundo. O que ligar na terra será ligado no céu. Jesus repete isso para Pedro. E o que desligar na terra será desligado do céu. E o contexto é juízo, julgamento. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem, olha, plural, 2, Pedro não pode ser 2, né? Concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é nem ali estarei, ali estou no meio deles. Tá? Perguntas, irmãos? Isso. Isso. Hoje, quando a gente vê esse mundo maluco, várias maluquices de igrejas, sabe? Isso. Um monte de coisa, é até complicado você parar para pensar assim. Se não existir a régua santa, não vai ter o verdadeiro evangelho.
E se a gente esse tema santidade, né, castidade, é tão interessante que algumas igrejas elas têm uma disciplina falsa, né? Porque você consegue conhecer ambientes onde as pessoas têm uma vida extremamente regrada, mas não é a regra da santidade das escrituras, são outras regras, né? É sobre o homem não pode andar de bermuda, né? Tem que ser calço. Dependendo do tamanho da barba, hoje eu fui pro trabalho e hoje era só uma reunião, né? E aí eu fui de short. Me dei essa liberdade, né? Tava quente, era tarde. Aí, pô, tem parte não pode, né? Eu usar. Mas olha como está enraizado isso na mente das pessoas, né? Como está enraizado, porque muitas denominações isso causa um dano à igreja. Porque é uma distorção do que é santidade. A santidade não é se a pessoa não é imoral, não é um irresponsável, não é um devasso, um ladrão, um avarento. Não. A visão que passa para o mundo é que a igreja ela é complacente com todas essas coisas. Mas com o short, não, porque o short é uma coisa gravíssima. Barba, né? Maquiagem. Entende? Que coisa absurda. E isso acaba refletindo nas pessoas que estão na igreja. Eu ouvi um vídeo de uma pessoa de uma determinada igreja que prega a categoria puxa. Sim. E aí, nesse vídeo é um vídeo normal, você conversando normalmente, mas dentro desse vídeo ela trouxe Deus para o vídeo, aplicando determinado momento da vida dela. Só que o Deus que ela está trazendo é um Deus totalmente diferente que a gente aprende na Bíblia. A gente fica assim, meu Deus, que maluquice. Isso. É uma falta, né, de apego à palavra, um desconhecimento das escrituras, misturada com um coração impenitente, um coração que não se arrepende. E aí a gente tem esses monstros mitológicos sendo criados no meio da igreja. Né? Isso é muito problemático, porque você distorce o evangelho, você distorce o que é santidade, distorce o que é salvação, distorce o que é igreja, distorce o que é cuidado, né? Porque, pense comigo, é muito mais fácil você legislar, a igreja legislar, quase não sai, né? E apontar o dedo para vestimenta. E obviamente existe vestimenta que o crente não pode usar, que são imorais, são indecentes. É evidente. Mas não é o nome da vestimenta, não é porque é um short. É porque quando ela é indecente mesmo. Quando tá mostrando o que não deve mostrar, é indecente. Eu saiba mostrar a canela não é indecência. Tá vendo? Os braços não é indecência, não. Mas é muito mais fácil você legislar sobre isso do que você falar sobre avareza. Até porque boa parte dessas pessoas, de algumas denominações, são extremamente avarentas, né? E faz parte do cerne, né? A teologia da prosperidade é a normalização da avareza e o culto à avareza. Você tem que ter mais e Deus quer isso, lhe dar mais. Não é? Porque o fim é o dinheiro. O fim é o conforto. O coach substitui o dinheiro, né? É uma avareza que não é pelo dinheiro, é a avareza do conforto, né? O fim é o conforto, bem-estar, uma vida leve, emocionalmente satisfeita. Né? Experimentem depois ler 2 Timóteo, vocês vão ver Paulo depressivo escrevendo uma carta a Timóteo. O apóstolo Paulo. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado. E um apreço muito grande pela palavra de Deus, pelo seu ensino. E julgar os de dentro é difícil. Muito difícil. A gente bota um alvo na testa. Né? A gente quer ser querido pelas pessoas que a gente ama. E dizer que elas estão erradas é muito complicado. É muito difícil mesmo, não. É uma das coisas mais difíceis. É uma pluralidade de personalidade, sabe? Às vezes você sabe lidar mas com outro você não sabe lidar. Às vezes você sabe lidar com uma personalidade, com outra você não sabe lidar. Você está vendo que está errado, você fica como se tivesse de mãos atadas, sabe? Para auxiliar, para exortar. Com medo daquilo ali, não sei, gerar algo até pior, não sei. Por isso que a igreja ela deve fazer, né? Havendo pecado, a igreja deve, sim, claro,
esses passos todos que Jesus ensina, né? Tem pecados que não tem passos, né? Que são gravíssimos, né? São esses casos que Paulo citou aí, que não tem como ser só uma conversa, né? É necessário um tratamento mesmo. O cara ser avarento, ladrão, né? Alguém que rouba, que mata, não é? Não faz sentido. Mas alguns pecados têm os passos, né? Para serem dados, né? Mas é difícil, não é fácil não. Existem também aqueles pecados, normalmente acontece com neófito, né? Que a pessoa não tem a consciência ainda Pronto, perfeito. de que está pecando, né? Ou até tem, e isso é uma coisa que as escrituras elas nos ensinam, tá? Há um entendimento teológico de sabedoria, né? Que a forma como lidamos com o neófito, por exemplo, a Bíblia fala, né? Não aceite denúncia contra o presbítero. A pessoa não é para denunciar um presbítero. A menos que seja pecado público. As pessoas viram. Porque o presbítero, geralmente, ele está incumbido de aplicar a disciplina também. Então é muito comum que essa pessoa, em algum momento, ela crie alguma rivalidade, né? Involuntariamente. Mas há um entendimento de que os neófitos, não é que eles têm uma liberdade de pecar, é que o tratamento ele deve ser proporcional. Né? Alguém acabou de se converter, estava saindo do mundo, conheceu Cristo, está no primeiro amor, mas escorregou num pecado grave. Essa pessoa, ela não pode ter o mesmo tratamento de que um pastor que comete o mesmo pecado, escorrega no mesmo pecado grave. É um réu primário, né? É quase esse conceito aí. Isso não é porque é menos pecado e que ela não vai ser repreendida e corrigida, tá? Mas é porque o peso que recai sobre ela é diferente. Né? Diferente. E isso deve ser levado em conta. Isso é uma sabedoria que a gente aprende através das escrituras, a moderação, a compreensão, né? Para que a gente não mate as pessoas, né? Decência, exatamente. Perfeito. É. Isso. E falando do crente propriamente dito, ele não precisa ter placa, o crente ele tem que ter a noção, né? Ele tem que apresentar o fruto do Espírito na sua apresentação também, na forma como ele se veste, né? Essência. Porque o dizer clássico era, né? Tem igreja que só pode saião, né? Mas era a saia mais apertada possível, né? Que mostrava todas as curvas possíveis e as impossíveis. Entende? Então, assim, só pode vestido, mas o decote não tinha a régua do decote, né? Então, obviamente, não é sobre o tipo de peça. Claro que tem tipo de peça que é inaceitável, né? 2026. Fazer igual o meme, né? Ano da Copa do Mundo. E um crente achar que é normal a mulher usar biquíni, ele, infelizmente, está comendo devassa. Ele não compreende que isso é seminu. Que é você mostrar a sua mulher para os outros. Então, enfim. A gente tem que falar o óbvio, porque parece que as pessoas não sabem o óbvio. Eu vi do filho de uma amiga minha, sou cristão, tá vendo? Aí o menininho falando assim, rapaz, engraçado demais, né? Chega lá pro assim. Mas mãe, é certo mulher usar biquíni na praia? O menino deve ter uns 4 anos. Ele fala, não, é horroroso. É engraçado, mano. É horroroso. Tipo assim, ele faz uma expressão assim, tipo assim, não faz sentido. Não faz sentido. Sabe? Aí ele até, o gurizinho, ele fala assim, ela tá falando de biquíni e fala assim, ficar usando sutiã, o menino fala assim, ficar usando sutiã, ele fala alguma coisa assim. Aí você vê que na criança, irmão, ele sabe que é óbvio ali, que o biquíni é a mesma coisa que um sutiã, assim. Aí, nós que somos formados por uma cultura errada,
Desassociando, né? Mudando. É. Não, isso é uma coisa, isso aqui é outra. Parece um argumento besta que eu vou dizer, mas não é besta, não. É justamente porque o mundo criou essa coisa como se fosse uma liberdade. Olha, você está no ambiente formal, você perde a liberdade. Mas no momento que você pisou na areia da praia, você tem a liberdade de estar seminu. Sabe? Como se ali os olhos das pessoas perdessem o pecado da devassidão. Mas imagine as pessoas entrando aqui na igreja de biquíni. Mas se pode no público, por que não poderia aqui? Por que seria estranho aqui? Sim, porque é pecaminoso. É imoral, é indecente, entendeu? Quem usou antes entende agora. Não, realmente, eu não tinha consciência. O Espírito Santo não habitava em mim. Eu não sabia, faz parte. Não habitava em mim antes de eu ser convertido também. E a gente fazia um monte de besteira e achava normal. Mas não achamos. Irmãos, rapidinho. Que fique claro, se entrar uma mulher de biquíni aqui, todos os homens vão olhar. Esse é comportamento lascivo. Esse aí não pode não, tem que fechar o olho, o outro. Isso é comportamento lascivo. Porque mexe com a natureza pecaminosa do coração. Entende? Tá vendo, gente? Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter decência e apresentar a verdade através daquilo que nós cremos e de como nós vivemos. Porque o mundo vai tentar fazer com que a gente se passe de gente maluco, né, fundamentalista, da mente fechada, bitolada, quando isso é só o óbvio. Quando isso é só o óbvio. Sabe? Mais alguma pergunta, algum questionamento? Então nós podemos encerrar, né? Finalmente esse capítulo 5, depois de algumas semanas.